Vamos começar agora a analisar a estrutura do balanço de pagamentos na sua nova versão, na versão sexta do manual. Lembrando que esse manual do balanço de pagamentos é desenvolvido no âmbito do Fundo Monetário Internacional, em parceria com outras instituições oficiais de caráter multilateral que trabalham temas correlatos, como as Nações Unidas, que trabalham a questão da contabilidade social, das contas nacionais, a própria OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem parâmetros para definição de investimento direto estrangeiro, dentre outros. O documento que está no site do Banco Central, na parte de notas metodológicas, em 2015, explica a introdução da nova versão do manual no caso do Brasil, porque isso envolve adaptações, isso envolve inclusive a reconstituição de séries históricas para o passado. Nós temos já dados padronizados na versão quinta do manual de balanço de pagamentos de 47 até 2014 ou 2015, e agora a nova versão da sexta, que tem dados da década de 90 para cá. Pois bem, ali o Banco Central explica, e quem tiver curiosidade de se aprofundar pode olhar o próprio manual na sua versão sexta no site do Fundo Monetário Internacional. Se procura demonstrar isso. Todas as atualizações, isso é que nem atualização de software, é que nem atualização de metodologias as mais diversas, né? Em estatísticas isso é muito comum. Nós temos que adaptar e atualizar, né, os processos de mensuração por mudanças conceituais ou por mudanças nos fenômenos econômicos. Vamos dar um exemplo. Periodicamente o IBGE, responsável pelas estatísticas socioeconômicas no Brasil, atualiza a pesquisa de orçamento familiar. É com base na pesquisa de orçamento familiar que se calcula a inflação. O que é pesquisa de orçamento familiar? É a partir de uma amostra localizada espacialmente em distintas regiões metropolitanas no país, a partir de um certo perfil de renda, de populações que ganham em certas faixas de renda, observar, em média, o quanto essas pessoas ou essas famílias gastam em determinados bens que entram no cômputo da inflação. Alguns bens, ao longo do tempo, simplesmente desaparecem, outros bens passam a ter um peso maior no gasto das pessoas. Ninguém gastava com telefonia celular há 20 anos atrás. Hoje é um gasto importante. Da mesma forma, e ainda com correlação a esse mesmo fenômeno, o IBGE tem as pesquisas mensais de produção industrial, tem a pesquisa anual industrial, a PIA, tem a PIM, né, que é a pesquisa mensal PF, produção física, e de tempos em tempos tem que atualizar quais produtos estão sendo estimados, porque alguns simplesmente deixam de ser produzidos. Videocassete, ninguém mais produz, nenhuma empresa brasileira produz videocassete, e antes havia lá uma caixinha para verificar a produção de videocassetes. Então eu estou pegando alguns exemplos aleatórios para mostrar. Isso acontece também nas contas internacionais, quando muda o sistema de contas nacionais. Teve uma mudança recente grande em 2008, em que eu tenho mudanças conceituais e eu tenho mudanças de aferição, inclusive de destaque de alguns fenômenos econômicos que antes não eram tão importantes assim. Tudo isso implica em atualizações. Foi feito na última versão lá do balanço de pagamentos pelo FMI e foi incorporado no Brasil em 2015. Então, a versão sexta do Manual de Balanço de Pagamentos vai fazer uma convergência com o Sistema de Contas Nacionais de 2008. O que é convergência? Quando eu estou falando lá nas contas nacionais em exportação e importação de mercadorias, tem que ser a mesma coisa que está sendo medida no balanço de pagamentos lá na nossa balança comercial, porque isso faz parte da dinâmica de determinação do volume de gasto dentro de uma economia, ou da fonte da oferta dentro de uma economia. Quando eu defino o que é investimento direto estrangeiro, isso é um conceito específico que tem critérios que a OCDE estabelece. A própria classificação dos bens objeto de comércio internacional é feita pelas Nações Unidas. Isso é atualizado periodicamente pelas razões que eu coloquei antes. Alguns bens deixam de existir, outros são incorporados, que antes não eram sequer, faziam parte, não eram produzidos. Isso em serviços é muito mais dinâmico ainda.
Então, periodicamente, eu tenho que ter lá uma caixinha classificando, né, aquela produção, e algumas que vão retirando. Ninguém mais produz, nem exporta, nem importa aparelhos de videocassete, provavelmente nem mais aparelhos de DVD. Uma curiosidade, eu não sei se ainda há produção física de aparelhos de DVD, né, para reprodução doméstica de conteúdo audiovisual. A maior parte hoje em dia disso é por streaming. Então vai mudando o padrão de produção, de consumo, isso tem que ser atualizado. Também houve um enorme esforço liderado pelo FMI, com o apoio de outras instituições, para mensurar melhor as reservas internacionais detalhadamente, assim como estatísticas de fluxos de capital de curto prazo, a posição em portfólio. Tudo isso vai sendo incorporado nesta nova versão. Algumas mudanças em destaque: nós temos a introdução de novas contas no balanço de pagamentos, novos conceitos para contas existentes. Lá no início nós não chegamos a enfatizar, por exemplo, a ideia, balanço de pagamentos, conceitualmente, né, se refere a transações entre residentes e não residentes. Algumas transações que antes, por N razões, eram mantidas e registradas no balanço de pagamentos, atualmente não são mais. Vamos imaginar um caso de um brasileiro que está morando lá em Miami. Ele tem um apartamento e ele vende o seu apartamento para um morador de Miami também. Vamos imaginar que alguém que tenha a cidadania estadunidense. Esse brasileiro vamos imaginar nesse exemplo teórico, não tem a cidadania estadunidense, mas estava residindo há muitos anos lá nos Estados Unidos, toda a sua vida fiscal estava lá. Pois bem, ele vende esse apartamento para o estadunidense e manda o dinheiro para o Brasil. Antigamente, isso entrava no balanço de pagamentos do Brasil e dos Estados Unidos. Agora não entra mais. Por quê? Porque, por definição agora, sempre foi, né, mas agora esses casos passam a se alterar, por definição, o balanço de pagamentos registra uma transação entre um residente e um não residente, não entre um brasileiro e estrangeiro. Nesse exemplo concreto, né, quando esse brasileiro vende o apartamento em Miami, são dois não residentes na perspectiva do Brasil ou dois residentes nos Estados Unidos que estão transferindo um patrimônio. O fato desse dinheiro ter sido transferido posteriormente para o Brasil não representa uma transação entre um residente e um não residente. Isso vai ser registrado fiscalmente no imposto de renda, né? E até pode entrar lá na posição internacional de investimento, a depender da transação que está sendo feita. Porém, no balanço de pagamentos não entra mais. Isso é um exemplo de como é que o conceito tradicional de residente contra não residente, que não tem a ver com ser brasileiro ou ser estrangeiro, né? Uma empresa multinacional operando no Brasil, quando compra e vende alguma coisa para fora, isso é registrado como uma empresa brasileira comprando ou vendendo uma coisa para fora. Mudanças de nomenclatura em contas, eu vou mostrar. A questão de convenção de sinais, isso é importante, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, talvez essa seja uma das principais alterações. Até a versão 5ª havia uma convenção para os sinais, agora isso muda, nós vamos estar vendo na sequência. Novas fontes de informação mais detalhadas, por exemplo, usar base de dados da Selic, né, para aquela parcela da dívida pública que está sendo vendida para não residentes, e a forma de apresentação dos registros, né? O balanço de pagamentos é uma peça contábil, sua forma de apresentação, por todas essas mudanças, se altera. Aqui é só uma pequena amostra das fontes de dados, o Banco Central que compila tudo isso. O Banco Central tem todas as informações do sistema financeiro. Em geral, uma compra e uma venda, uma prestação de um serviço, um pagamento, cursa por meio, né, de uma transferência internacional registrada por meio de um intermediário financeiro. O Banco Central tem detalhadamente esses dados com as respectivas classificações. Isso ajuda a montar o balanço de pagamentos. Mas, além disso, aos registros de exportações e importações no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né, todas as transações por parte de bancos financeiros, das instituições financeiras registradas no plano contábil das instituições do Sistema Financeiro Nacional, que se refere às transações no plano doméstico e no plano internacional, tudo que envolve as reservas internacionais, os registros declaratórios de capital estrangeiro, os censos, periodicamente há um censo de capitais brasileiros no exterior e de capitais estrangeiros no Brasil, além de outras informações advindas de órgãos oficiais, né,
que para situações específicas são obrigados a declarar transações também da sua área particular. O Banco Central junta tudo isso. É importante notar que o Banco Central tem um conjunto de registros operacionais e um conjunto de registros financeiros. Por exemplo, eu tenho lá um contrato de exportação, de importação, os registros são feitos eletronicamente. E tem os pagamentos e recebimentos que correspondem a isso, que está lá no sistema de câmbio do Banco Central. Nem sempre esses números batem. E exatamente quando esses números não batem é que eu tenho lá um problema de erros e omissões. Então, normalmente o controle financeiro é mais preciso, porque ele é a expressão concreta do que aconteceu. O registro operacional, às vezes, pode ter algum tipo de problema. Se vocês entrarem no site do Banco Central do Brasil, Estatísticas, e procurarem tabelas especiais, vocês vão ver as séries históricas com dados mensais, trimestrais ou anuais, da versão quinta do balanço de pagamentos, de 47 até 2014 ou 15, agora a memória me trai. E depois vocês também têm a série histórica, mensal, trimestral ou com base de dados anual, na nova versão. Isso... Aí eu não me lembro exatamente o ano que começa, mas acho que é 95, 96. Pois bem, eu peguei aqui 2014, que eu acho que é o último ano com a versão quinta do Manual de Balanço de Pagamentos, cotejando com a versão nova. Aí vocês já começam a enxergar diferenças importantes. Por exemplo, se vocês forem na balança comercial, vocês vão ver que as importações são registradas com um número negativo. Essa era a convenção de sinais até este momento. O que era um número negativo? Era quando dólares estavam saindo do Brasil, né, ou divisas estavam saindo do Brasil, porque o registro do balanço de pagamentos é em dólares, mas aquela operação eventualmente era em euros. Então isso é uma questão importante. Isso muda, como nós vamos ver, no novo Manual de Balanço de Pagamentos. Olhem ali, por exemplo, né, que as exportações e as importações estão registradas ambas com sinal positivo. É bem verdade que o saldo comercial, propriamente dito, vai ser exportações menos importações. Se as importações são maiores do que as exportações, haverá um sinal negativo. Tem vários pequenos detalhes aqui assim de novas operações que estão sendo transacionadas e reclassificações que vão mudar, inclusive, os saldos. Nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, vocês vão ler lá no documento do Banco Central, que tem mudanças que geraram alguma descontinuidade, o que é normal em séries históricas, em encadeamento de séries históricas. Nós também temos as mudanças de nomenclatura, por exemplo, serviços e rendas, não tem mais essa conta de serviços e rendas com essas subcontas serviços e as subcontas rendas. Ali dentro tem um monte de coisas detalhadas. Agora nós temos a balança comercial, a balança de serviços, e nós temos renda primária, que é a antiga rendas, e renda secundária, que é a antiga transferências unilaterais. Isso é importante. Bom, a conta capital e financeira, no que concerne a conta capital e conta financeira, nós não tivemos grandes mudanças, tem algumas pequenas mudanças em termos de nomenclatura de contas, mas mais em classificação e incorporação de alguns novos fenômenos. Notem que nós temos um resultado global do balanço de pagamentos até a versão quinta, eu somo transações correntes, conta capital e financeira e as emissões, dá o resultado global, como eu já havia explicado anteriormente, que corresponde à variação de reservas ou haveres de curto prazo com sinal contrário. Vejam ali, haveres da autoridade monetária na versão quinta, menos é um aumento, por aquela ideia de que as contas operacionais que estão acima daí, sempre que saem dólares é um sinal negativo. Era essa a convenção de sinais, como importações. Sempre que entram dólares, um sinal positivo, como exportações. Lá na conta de caixa ou haveres de curto prazo, que é uma conta espelho, era o contrário. Quando o caixa subia, aparecia um débito negativo. Quando o caixa cai, aparece um crédito positivo. Então, em 2014, houve um superávit no balanço de pagamentos de 10 bilhões 833 milhões. O caixa subiu nessa mesma proporção, mas tem aí o sinal contrário. Notem que o conjunto de débitos vai equivaler ao conjunto de créditos. Na versão nova, não tem um resultado global do balanço de pagamentos, mas esse resultado equivale à variação dos ativos de reserva. Veja que o valor é o mesmo, porque corresponde à diferença aí entre o conjunto de créditos e débitos da economia. Para que feche igualzinho, eu vou ter lá uma variação do caixa na mesma proporção, que é um incremento de ativos de reserva. Na sequência, nós vamos detalhar um pouco
dessas mudanças.